É fascinante. Uhum. Caião, duas perguntas de Davi para você. O que havia de mais extraordinário na personalidade de Davi, Caio? Quer dizer, duas perguntas sobre Davi. Essa é a Era primeira essa delas. capacidade de que quando caía, já caía de joelhos, né? Davi era um cara que só sabia cair de joelho. Ele não sabia cair de outra forma. Isso é que fez dele um ser raríssimo na espécie humana, especialmente entre pessoas que têm tudo para não ser assim, porque Davi tinha tudo para não ser essa pessoa. Se diz que ele tinha uma boa aparência, o cara era boa pinta, era bonito, tava bem tudo apessoado, bem. que ele era carismático e sedutor. As mulheres de Israel cantavam e dançavam e o tinham por muso nacional. Tinha um borogodózinho. Total. E não tinha homem mais amado em Israel pelas mulheres do que Davi. Então ele era um sex symbol. Era Ele também. era um Janequine, assim. Não, o Janequine é um rapazinho que tem aí. Brad Tá? Pitt. Tô falando não compara porque você não vai ter. Vou perder. Vai perder toda, só vai enfeiar Davi. Pelo amor de Deus. É. Mandei um Brad Pitt em feio, Davi. Foi horrível. Horrível. Não vou dizer as razões porque, coitado. Tá tudo bem. Mas vamos lá. Brad Pitt tá lá. Você que puxou um assunto que não combina. Janequine não combina. Tá. O indivíduo, além disso, era poeta das poesias universais mais célebres. Que Implacável poesias vencem os salmos de Davi, até hoje? Nem Shakespeare. É impressionante. Ninguém lê Shakespeare todos os dias, mas o mundo inteiro lê os salmos de Davi todos os dias. Uma quantidade enorme de pessoas que nem sabem o que estão lendo. E eles não se esgotam nunca. Tem uma mensagem para o cerne da alma toda vez de novo. De outro lado, ele é um cara de uma bravura extraordinária, um sujeito desassombrado, com uma inteligência estratégica e militar impressionante, possuído de uma fé poderosa, do tipo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que não se impressionava com aparências, que não fugia das impressões, que carregava um temor de Deus profundo, a ponto de que ele tinha a chance de liquidar o seu maior adversário, que era Saul, e nunca fez isso, porque Saul um dia tinha sido ungido pelo profeta Samuel, que também ungiu a Davi, rei em lugar de Saul, mas a lógica de Davi é o seguinte: se um dia Saul foi ungido e depois eu fui ungido, aquele que ungiu a Saul retirará Saul do trono e eu ascenderei ao trono, mas não serei eu que tomarei o trono dele, nem o matarei. E teve todas as chances de o fazer e nunca nem olhou para Saul com esse olhar. Um ser humano assim, numa disputa de poder e que abre mão, renuncia e espera com paciência a hora, sem criar nenhuma armadilha para o indivíduo, é extraordinário. Extraordinário. Um cara que sabia se humilhar quando era necessário, que colocava o significado da vida acima da sua reputação com a maior naturalidade, e que aprendeu a viver anos e anos fugindo e se escondendo da perseguição, enquanto teve mulheres e filhos no processo. Era um cara que não esperou os 20 anos de opressão, 15 para 20 anos de opressão, pararem para ele começar a vida. Ele foi se casando enquanto era perseguido, gerando filhos enquanto era perseguido. E montou e criou o maior exército que Israel já tinha tido. Só com um grupo de homens que andavam com ele, uma tropa de elite, que naquele tempo era incomparável dentro e fora das fronteiras de Israel, a habilidade militar dos caras.
Ao mesmo tempo era um homem de jejum, de oração, de devoção, de piedade, que via a justiça muito para além das manifestações exteriores, entendia o significado da graça, mais do que todo mundo antes dele. É ele que diz, pois a tua graça é melhor do que a vida. Ninguém evoca mais a graça de Deus no Velho Testamento do que Davi. Olha isso. É pela graça, por favor imerecido, que ele diz que eu sou perdoado. Como no Salmo 32, como no Salmo 38, como no Salmo 51. Paulo cita a aplicação da justificação pela fé mediante a graça de Deus, citando Davi no Salmo 32. Ele é um homem do Novo Testamento vivendo o Velho. Em muitos aspectos ele já é um homem da Nova Aliança. Por isso ele é o filho de Davi nos Evangelhos. Jesus é o filho de Davi nos Evangelhos. É o filho da linhagem da promessa messiânica, que equivalia a dizer é o Messias. Dizer é o filho de Davi era dizer é o Messias, porque Israel creu que quando viesse um dia o Messias, viria da descendência de um homem que tinha aquele coração, chamado segundo o coração de Deus, aquela estirpe espiritual, aquele senso de subjetividade. Cometeu pecados que ele mesmo demorou a perceber, como foi o caso do adultério com Batseba. Ele sabia que era pecado, mas ele endureceu o coração. Depois que Urias foi e morreu, ele fez tudo para apagar a memória da sua transgressão. Ele levou 9 meses naquela fuga, o tempo da gravidez da Batseba, até que o profeta Natã vai lá e conta aquela historinha para ele. Das ovelhinhas. E que é uma coisa linda. É maravilhoso. E aí o cara diz, eu pequei contra o Senhor. Ele leva aquele susto miserável. Então, longe de qualquer similitude com perfeição. Ele era também um homem de 3.000 anos atrás. Ele decepou a cabeça de muita gente, ele justiçou muita gente com as próprias mãos, ele foi um guerreiro bem-sucedido nas matanças das guerras antigas, que era espada tirando o pescoço, decepando braços, atravessando indivíduos. Ele era um homem da sua época, ele não era um homem da Renascença. Ele não era um Da Vinci. Ele não era um Da Vinci. Não. Ele não era um cara com as minhas preocupações minuciosas sobre a vida. Tem muita coisa que importa para mim, pelas quais ele passava batido. Eu tenho dificuldades com alguns comportamentos que para eles não eram um problema, porque faziam parte daquilo que era a natureza civilizatória dos dias dele. Por outro lado, ele estava infinitamente para além dos dias dele, nessa quantidade enorme de sensibilidades que as pessoas nos dias dele não tinham. Então é por isso que ele é num certo sentido, um primata segundo o coração de Deus. Tem coisas dele que são bem primatas. Ao mesmo tempo, há coisas dele que a nossa geração não captou até agora, que a maior parte dos pastores não sentem. Por exemplo, o grande orgulho dos pastores é o censo da igreja, o censo numérico. Quantos nós temos? Agora nós temos 8.340. Você chega numa cidade, como é que está o fulano? Ele está muito bem, está com uma igreja de 7.000 pessoas. Chega em outra cidade, como é que está fulano? Está muito bem, está com uma igreja de 6.700, com 8 cultos no domingo. É tudo censo. E os caras orgulhosos. Olha só. Do seu poder, da sua potência, porque aquilo ali é potência. Aquilo ali é instrumento de barganha na roda dos poderosos, sejam eles pastores ou políticos ou empresários. Dá poder pro cara, né? Dá poder automático. Número. E quanto mais o indivíduo tenha números,
mais potente ele se torna e mais soberbo com a sua autoexaltação ele se permite. Até porque ele diz assim, é o povo do Senhor que está vindo me ouvir. Então, para ele, aquilo já está tudo justificado. Para Davi, no seu primitivismo de 3.000 anos atrás, peregrino de cavernas, até então, até se tornar rei, no entanto, a sensibilidade interior era muito maior. Ele percebeu que não era preciso cometer nenhuma realidade perversa ou extravagantemente contundente contra a vida humana e a coletividade. Ele podia, nas motivações do seu ser, se perversificar aos sentidos divinos. Então, quem era Davi era esse cara raro, que era raro na antiguidade, por isso se tornou quem se tornou, e é raro ainda hoje. Você não encontra praticamente pastor nenhum com esse espírito de Davi. O cara adultera e se justifica, o marido da mulher do próximo se mata e ele diz, era um fraco, coitado, que não soube aguentar o nosso amor. O fato é que a mulher dele era muita areia para o caminhãozinho dele. Nossa. Tá cheio de justificativa. Não, eu não sou orgulhoso, eu sou bem-sucedido. Eu não sou soberbo, eu só sou um abençoado, um ungido. Aí se transformou e se desfigurou o significado de unção, assim fazendo, porque todo soberbo se trata como ungido. E o povo passou a chamar os maiores ensoberbecidos espirituais de ungidos do Senhor. Caras que não se tocam, não se percebem, não se sentem. Então, Davi continua a ser um ente absolutamente superior na perspectiva civilizatória, até em relação a essa pastorada que a gente vê por aqui, gozando com o censo de Israel. E o cara há 3.000 anos atrás com uma mentalidade e uma cultura completamente... Pequei contra o Senhor. Não fez nada, mas eu sei que o meu coração agiu com essa prepotência horrorosa. Eu queria saber o número para eu saber o poder da minha barganha na terra. Olha isso. Então, é por isso que ele é Davi. Mas e aí? E aí a segunda pergunta, você já andou por ela, né? É assim, o que devemos, Caio, aprender com Davi? Isso tudo que eu acabei de falar. Pois é, né? Você já passou por ela, já acabou. Não tem conversa. Isso tudo, esse espírito, esse lado bom, né? Não a sair por aí se oferecendo para a guerra, que nunca foi o caso dele. Quando ele de fato pôde ter paz, pôde parar de brigar, mas ele foi até o fim, ele foi até liquidar os últimos gigantes dos filisteus. Aí ele deu aquela sossegada, mas na mesma hora o coração dele disse, pô, eu sou o cara. Eu sou o E eu sou o Dão. Eu sou... um otário. Das galáxias. Sei, cara. Eu sou o das galáxias. Ele mandou essa? Mandou essa. Aí eu quero o censo para saber a minha das galáxias. Eu sei qual é. Aí o Joabe falou, cara, o Abner, né? O general falou, cara, você tá louco. A gente chegou até aqui sem saber de nada, foi Deus que nos trouxe. Por que você não continua no mesmo espírito? Por que agora essa mudança? Eu não quero isso, é loucura, mas teve que obedecer. E voltou com raiva. Quer saber? Tem 1.300.470 no outro, some isso aí, você está com um exército de quase 2 milhões de pessoas que sabem manejar a espada. Que é um contingente para destruir nações e nações à volta.
ele podia se transformar num grande bárbaro, num grande assaltante de povos, num grande conquistador imperialista. E era tudo que violaria o espírito da aliança dele com Deus, na simplicidade do vínculo que Deus estabeleceu. Porque aí é uma coisa que, se eu for contar, vai ficar a noite inteira e não é justo com quem veio aqui querendo fazer uma pergunta. É assim mesmo. Eu estava numa reunião hoje de trabalho com um cara, o Vlad lá. Aí falando de roteiro. Ele falou, por exemplo, chega lá no Caio lá, como é que é? Não sabemos. Não sabemos. De nada. Aí o cara, que é isso? Não tem condições? Não sabemos. Não sabemos. Sem saber. Sentamos e fazemos. Mentira, há 10 anos. Aí ele, não tem como. Tem. E graças a Deus que é assim, porque se a gente fosse planejar ia estragar tudo. Nossa Senhora. Então não tem, olha, até um tema que vai viajando dentro, vai viajando e a gente só descobre no meio e no fim que nós estamos sendo coerentizados com algo que não foi pensado nem planejado. Olha esse azulaço de hoje. Que no máximo é um fluxo inconsciente, mas não tem nada a ver com deliberação. E quantos já passaram por aqui para dar testemunho de que é assim mesmo que acontece? É assim É mesmo. tudo existencial, é tudo sopro e Não vento. sabemos. E aí? Caião, boa noite. Eu fui Boa batizado, noite. o amigo escreve. Fui batizado com línguas estranhas há muitos anos. E ele bota o batizado entre aspas, tá? Ele falou em línguas estranhas, o que nas Assembleias de Deus é uma condição sine qua non para dizer que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Exatamente. Tem que falar em língua, na Assembleia. O fato dele falar em língua Aí já é o caracteriza o tal do batismo, do segundo batismo, da segunda bênção, ou do batismo de poder. De poder? Pô, o cara então é punk, hein? O cara é... Pois então, fui batizado com línguas estranhas há muitos anos, mas eu não manifesto há muito tempo, porque segundo Paulo ele disse que devemos saber o que dizer, o que quer dizer essas línguas. Como eu não sei, Caio, Paulo eu me controlo. disse que essas línguas, para ele, eram apenas uma expressão sem códigos para a alma, porque a racionalização de orar com códigos frequentemente deixa o nosso processo espiritual amarrado à catequese, ao falar certo para Deus, ao não cometer uma heresia doutrinária. Crente vai aprendendo a orar, ele vai fazendo discursos corretos, tanto de oratória como de doutrinação para Deus. Então, tanto mais quanto seja correta a doutrina dele, mais Deus vai ouvi-lo. É como um argumento numa corte. Você tem que trazer o argumento correto, com o embasamento certo, firmado nas leis e nos pressupostos, para fazer uma conclusão que o conselho, o beneplácito da vontade de Deus concorde com você. E é assim que os crentes oram. A língua, o pressuposto original da língua, não é essa aí que não é língua estranha, é só condicionamento. Quando você obriga e diz que alguém, para ficar cheio de Deus, tem que falar em outras línguas, e num lugar onde todo mundo fala as mesmas línguas, que geralmente é a língua da mulher do pastor ou da profetisa mais poderosa da igreja, fica aquela coisa carnal, aquela repetição em sequência, que nem cumpre sequer o papel catártico da língua estranha original, que tinha esse papel catártico, como Paulo diz. Aquele que ora em outras línguas não ora a homens, mas ora somente a Deus, falando em mistérios, segundo a dimensão do indizível que habita o espírito dele, a mente dele. Era uma comunhão de natureza catártico-espiritual, para além dos códigos. Era um vazar transcendente.
Mas virou carnalidade quando se transformou em cultura civilizatória pentecostal. Se o cara, para ser batizado no Espírito Santo, tem que falar em outras línguas. Aí é um açougue de carnalidade, é um jabá só. É um jabá só. É. Pois então, aí Paulo diz que devemos saber o que quer dizer essas línguas, né? Aí ele segue. Como eu não sei, eu me controlo. Às vezes sinto vontade, sabe, Caio? Chega a vir na ponta da língua. Mas fala, cara, não é para ninguém ouvir, fala no teu quarto, fala sozinho. Aí ele fala, mesmo quando estou sozinho. Mas aí já é outra história, porque o Novo Testamento, Paulo diz, fecha o seu quarto e ore. Você mesmo, diante de Deus, expresse o indizível, o inexprimível. A língua é para exprimir o inexprimível. O recurso espiritual e psicológico da língua é o recurso catártico de uma terapia espiritual. Sara você vomita e expressa o orgasmo, porque vai do vômito da dor ao orgasmo do prazer, a experiência particular da língua estranha. E que ela seja falada no ambiente interior, não é para homem, não é para demonstração, não é prêmio, não é validação. Não é privilégio. Não é privilégio de ninguém, é para ser. Aliás, Paulo diz que é o menor de todos os dons, que é uma muletinha. Olha só. Paulo diz que preferia na igreja dizer só umas poucas palavras com racionalidade do que falar 10.000 línguas estranhas que ninguém entende. Como eu também, prefiro dizer uma frase em público do que ficar falando em línguas que não edifica ninguém, não produz raciocínio, sabedoria, discernimento, compreensão e decisão. Então é só seguir Paulo até o fim que está tudo certo, tá bom? Vamos lá. Aí ele só diz assim, ele fala que eu devo continuar manifestando normalmente, mesmo não sabendo. É só seguir Paulo até o fim que está tudo certo. Ele já orou para Deus, Caio, mas está sem resposta. Você não precisa, já está respondido, né? Perguntou isso para Deus, Caio. Se a ideia quer que Deus faça uma psicografia repetindo Paulo para você, já está dito. Pratique aquilo ali, 1 Coríntios 12 e 14. Pratique. Não tem novidade a ser acrescentada, não tem mais nada, é só fazer daquele jeito que todo ser humano saudável, maduro e lúcido espiritualmente faz. E nada acrescentar. Então, é porque você não crê, o que é? Está tão explicitado, olha, é uma das expressões de pedagogia de Paulo mais absurdamente claras, é aquela ali. O cara tem que ter um trauma pentecostal para ter dúvida a respeito do que está escrito ali. Paulo é simples ali. Simples e pedagógico. Tá. E no fim ele ilustra tudo com o corpo de Cristo, com os dons e diversidades e tudo mais. Enfim, do meu livro, eu não devia nem estar respondendo isso. O meu livro Espírito Santo, Deus que vive em nós, que eu não sei se eles vão ter capacidade técnica de colocar ali, mas o meu livro é sobre isso, meu filho. Quem me dera vocês nunca mais me perguntassem nada sobre isso, mas lessem o meu livro. Ó, tá aí no portal, na livraria, loja online. Na loja online. Vai lá, é um livro que eu não tenho retoques a fazer, eu continuo a praticar e a crer do jeito que está aí. Espírito Santo, o Deus que vive em nós, tem tudo. Línguas, como praticar, o que é, o que não é, o que é carnalidade na prática das línguas, o que é profecia, o que não é, o que é discernimento, dom por dom. Se não me engano, eu listei aí uns 36 dons. Nossa. Do Novo Testamento e fui descrevendo um por um o que é batismo com o Espírito Santo, o que é a plenitude do Espírito Santo, o que é tudo sobre o Espírito Santo, Deus que vive em nós. Está tudo lá, brother. Eu não tenho nada mais a acrescentar, a não ser a maturidade da minha experiência com Deus, que cresceu muito, mas o ensino
para você, absolutamente perfeito lá. E eu gostaria que vocês lessem. É um livro que quem lê não cai nunca mais em determinadas angústias espirituais que ocupam a mente de vocês até o dia de hoje. Nem mais aquelas perguntas do que é pecado contra o Espírito Santo. Tá tudo lá, brother. E tá voltando, tá? Então, olha, eu não vou responder. De pergunta desse tipo. Se você quer saber se pecou ou não pecou contra o Espírito Santo, leia o meu livro, Espírito Santo, Deus que vive em nós, ou aí no portal, escreva o que é pecado contra o Espírito Santo. Ontem a gente viu que tem 344 registros de resposta. Pecado contra o Espírito Santo. Então, não. Você chegou agora, mas a gente está aqui há muito tempo respondendo as mesmas coisas. E nós não podemos nos permitir essa recorrência eterna. 278. 278, pecado contra o Espírito Santo. É só puxar. Vamos lá então, brother. Beleza? Vamos correr. Então vamos lá, 4 minutos. Caiu não, tem mais. Perguntinha feminina aqui. Perguntinha feminina. Eu tenho 25 anos, Caio. Eu sou funcionária pública da educação. Professora. Formanda do último ano da graduação. Formando no último ano da graduação. E sinto que tenho tudo, mas me falta um companheiro. Beleza? Caião, como escolher alguém? Parece até que a questão é de escolher. De verdade mostre Jesus em seu ser. Minha filha, se você não descobrir encontrando essa pessoa, não sou eu que vou descrevê-la para você, né? Alguém que não mostre um falso... Olha só o espírito religioso. Parece que o cara chega com uma tatuagem. Jesus. Ou que ele tem uma marca especial. Minha filhinha, onde é que você esteve esses 25 anos? Em que igreja? Aprendendo o quê? A gente discerne as pessoas, como Jesus disse, pelos seus, o quê? Pelos seus frutos. Ontem eu fiquei falando sobre isso, anteontem, a semana inteira eu venho falando de fruto. Como é que você discerne? Pelo fruto de Cristo, pelo caráter de Cristo, pela humanidade do sujeito, pela honestidade, pela atitude, pelo amor, pela justiça, pela verdade, pela simplicidade, pela não babaquice. Jesus não tem um único discípulo babaca. Se for babaca, não conheceu Jesus direito ainda. Ainda é um idiota religioso. Então, quem é de Jesus parece com Jesus. Trata as pessoas com dignidade, respeito, com a tratabilidade mais generosa. Quando é homem, quando é mulher, quando é quem seja, é com sinceridade quem se é. É assim que a gente descobre. Você acha que isso está marcado, que vem com um chip? Parem com isso. Agora, é só sinal de que o modelo, a matrix religiosa é o que determina o seu pensamento ainda. Eu sugeriria que você andasse aqui com a gente, que você entrasse no meu portal, caifab.net, naquela lupinha, e visse, fosse pesquisando sobre julgo desigual. Existe a vontade de Deus sobre amor, namoro? Eu pessoalmente não conheço. É um espaço que Deus deixou para cada um tatear, conhecer e saber se aquela pessoa é a pessoa. Julgo desigual de 59. Isso não vem por teleguiamento, não vem por oráculo. Isso vem por experiência. Não é oráculo, é diálogo. Não vem por nenhum sinal, vem por demonstração de caráter. Não vem por evidência de que frequenta um lugar religioso bom. Vem pela manifestação da bondade no cotidiano da existência. Então, pelo amor de Deus, você não conseguiu entender que tudo na vida é assim? Por que essa área seria diferente?
E qual foi a introdução? Ela disse que é formada em coisas, não é? O que ela disse aí? Nossa amiga. Ela é funcionária pública, vou ler aqui. Rapidinho. Funcionária pública, é o que ela escreve confuso, estou tentando interpretar. Funcionária pública na educação, formanda do último ano da graduação. Quer dizer, ela trabalha já, não... E ainda pensa que você pode encontrar um homem com um sinal na testa, com um chip, porque tem uma receita. Aí ela... Pô, não te ensinaram isso? Nem no curso de psicologia do que você fez sobre os intrincamentos da natureza humana. A tua experiência na igreja não te ensinou ainda. Observando o teu pai, que é crente, mas não é tão legal. Teus irmãos que são crentes e não são tão legais. Um monte de crentes da sua igreja que são crentes e não tem nada de Jesus. Não deu para aprender ainda. Que a gente só conhece uma pessoa pelo fruto de amor, verdade, justiça que ela dá. Nunca será diferente, minha filha. Agora anda aqui com a gente que você vai deixar o infantilismo, vai aprender o discernimento com certeza absoluta. Pega a mensagem de ontem, ouve. O programa de ontem, ouça todo de novo, você vai aprender.